Em primeiro lugar, um salve a todos e todas que estão assistindo mais um videocast da Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial. Quem vos fala é Francesco Goulart, diretor executivo da Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial. E nesse videocast deste mês a gente vai falar sobre direitos humanos, né? Aproveitando a agenda do dia 10, né, Dia Internacional dos Direitos Humanos, a gente vai conversar aqui com convidadas, né, especialíssimas, né, queridas, companheiras de luta, mas também de relações de proximidade. Eu acho que é bom na política a gente ter afeto também, então acho que é muito importante. Então, hoje a gente vai fazer essa conversa e a gente vai discutir um pouco as contradições dos direitos humanos. Será que estamos chegando ao fim da era dos direitos humanos? Ou essa era dos direitos humanos nunca aconteceu para determinado parte da população? Então, vai ser uma conversa, né? Então, hoje aqui, eu vou deixar vocês se apresentarem, mas hoje aqui a gente vai ter a Gilmara Cunha, a Gisele Martins e a Gisele Florentino. E aí eu vou passar para vocês se apresentarem. Bom dia, né? Me chamo Gilmara Cunha, estou na direção executiva do Grupo Conexão G, que é uma organização que trabalha na perspectiva de construção de política pública voltada para a população LGBT de favelas. E entendo que hoje a gente vai discutir sobre essa questão da nossa população, pensando aí no avanço dessa política, mas também pensando na retomada da democracia brasileira, né? Então, nesse sentido, eu sou isso. Muito prazer, eu existo. Olá, eu sou Gisele Martins, sou comunicadora comunitária, cria da Favela da Maré também, que nem a Gilmara. Eu sou jornalista, doutoranda em comunicação e acabei me especializando na pauta sobre militarização da vida e dos territórios. Eu estou feliz de estar aqui entre pessoas que eu confio, que são minhas irmãs e irmãos, para debater um tema tão importante e sempre muito urgente em debater, né? Direitos humanos para quem? É isso. Oi, gente. Eu sou a Gisele Florentino, sou cria de Nova Iguaçu, sou economista e divido a direção da Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial com o Fran Sérgio e hoje estou no doutorado em Sociologia no IESP-UERJ e muito afim da gente pensar os limites e possibilidades do que é essa pauta de direitos humanos que eu encaro que a cristandade conseguiu avançar tanto que individualiza o nosso debate e impede que a gente possa pensar em saídas mais emancipatórias, né, e coletivas. É isso. Obrigado, gente. Eu vou compartilhar aqui. Eu estava recentemente, né, num evento em Bogotá. Eu vou compartilhar aqui uma fala que não foi consenso, mas surgiu, né, várias vezes nesse evento em Bogotá, que foi um evento sobre proteção a defensores de direitos humanos. E a pergunta que surgiu foi se a gente está chegando no fim da era dos direitos humanos. E aí, quem quiser começar a dialogar com isso, né, porque eu acho que é importante, né? Isso, nesse evento ficou muito forte isso na minha cabeça, né? Estamos chegando ao fim da era dos direitos humanos? Olha, tá aí uma pergunta bem interessante, porque a gente do movimento de favelas, que pauta a questão da segurança pública, a gente sempre questionou, a gente utiliza o termo direitos humanos, né, por conta da Declaração Universal de Direitos Humanos, utiliza essas leis, utiliza isso como defesa de direitos, mas também a gente sempre questionou direitos humanos para quem, no sentido de direitos mínimos a gente ainda não tem, né? Fico pensando que aquela como é que eu falaria isso? Aquela coisa uniforme sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos e a própria Constituição brasileira, que também é uniforme, né? Parece que é feito para alguns corpos, alguns territórios e para algumas culturas. Eu vejo que aquilo nega
a diversidade cultural e a diversidade de territórios, e a diversidade sobre direitos, sobre garantias de direitos que os territórios de resistência, por exemplo, no Brasil, lutam. Eu vejo a Declaração Universal de Direitos Humanos, assim como a Constituição Brasileira, como duas cartilhas prontas, mas que servem para alguns povos. Alguns povos que sempre tiveram direitos, porque eles sempre estiveram na parte de cima da ideologia, mas também são eles que estão discutindo que direitos humanos são esses. Então, eu vejo que esses direitos são para eles, e quando eles têm esses direitos garantidos, automaticamente os direitos humanos aos povos empobrecidos, né, que eles próprios empobrecem, mas também os povos de resistência do Brasil e do mundo, acabam ficando sem direitos. Porque a garantia de vida deles é a não garantia de vida para alguns povos, ou para a maioria dos povos de resistência do nosso país. Mas a gente, enquanto movimento de favelas, também se utiliza dessas cartilhas, né? Se utiliza da Constituição, se utiliza da Cartilha de Direitos Humanos da ONU, porque a gente quer um mínimo de direito. O direito à água está ali, né? O direito humano à casa, à habitação, e a gente se utiliza historicamente dessas leis e dessas garantias, ditas garantias de direitos, porque a gente também está ali lutando para ser parte, né, dessa cidade, para ser parte dessa garantia de direitos. Então, é meio que uma contradição, mas a gente nunca deixou de utilizar delas, utilizando, mas sempre criticando. Olha, na minha avaliação enquanto pessoa, enquanto uma mulher trans, né, negra, favelada, eu consigo elaborar a partir da vivência que a gente trava, né? A nossa organização ela existe há 19 anos e isso vai dizer como um dado, né? Se somos a única ainda na América Latina. Existe um movimento de favela muito organizado e mobilizado, porém, ainda assim, a gente não alcançou, né, esse privilégio social. E aí, quando vem a pergunta, eu digo que a gente ainda está um passo atrás desse movimento que é organizado, que é o movimento da favela, né? Porque a nossa população não consegue se organizar dentro desse espaço, né? Porque tem a ver com a economia, isso tem a ver com o saneamento básico, isso tem a ver com a existência, né? Então, enquanto as pessoas, né? E aí eu faço uma análise com o movimento LGBT, que é um movimento embranquecido, né? Pessoas brancas, classe média. Enquanto se tensiona o casamento, a adoção, isso é bacana, é um avanço. A gente ainda está pleiteando a existência, né? A vida. Então, para mim, ainda não consigo visualizar os direitos humanos como parte do nosso cotidiano. Então, a pergunta é, será que nossa população vai conseguir acessar essas vantagens sociais que advêm desse plano construído, como a Gisele apontou, dessas cartilhas, da Constituição? Será que conseguiremos? Será que nós vamos, de fato, fazer parte dessa construção política, dessa sociedade que a gente tanto almeja? E se a gente vai para o parlamento, a gente começa a entender que, se temos apenas Duda e Érica, isso também faz parte de entender que ainda não é um Brasil para todos, né? Então, direitos, vou usar a terminologia para quem, né? E para quem, no sentido de que a gente ainda não é considerado parte desse movimento. E quando a gente olha no movimento de favela, a gente também, se eu sou a única trans em território de favela que discute sobre isso dentro do movimento de favela, que a gente tem diversas lideranças, isso também é algo a se pensar. E também tenho que chamar a atenção que nós, militantes, ativistas desse movimento de favela, também temos que reconhecer essa população nesses territórios, não apenas numa perspectiva de atendê-los, mas de fazer parte da construção. Então, assim, certamente o que aconteceu na Penha nesses últimos dias, também a nossa população foi violentada, né? E em nenhum momento a gente olha para isso, né? Então, essa população também não existe nesse território,
né? Então, o que eu estou invocando aqui é que a gente precisa dar um passo atrás, se reformular, se reconstruir enquanto movimento social, para que, de fato, a gente consiga pensar num projeto de mundo, de Brasil, que, de fato, os direitos humanos seja exequível para a gente, mas também para a sociedade como um todo. Eu acho bom a Gilmara trazer esse ponto. Eu ia para um debate, mas eu queria voltar nessa questão de operações policiais, assim, porque para a gente foi muito assustador o processo de massacre no Alemão e na Penha, e não é possível que a nossa sociedade fluminense tenha esquecido ou fingido que não aconteceu isso de maneira tão rápida. E se a gente puxar, de fato, o fio da história, e não só o fio da história das chacinas no Rio de Janeiro, ou a história das chacinas no Brasil, a gente precisa lembrar que a população negra que foi trazida para cá de maneira forçosa tem os primeiros registros de aquilombamento em 1545. 1545 é antes da formação do Estado moderno brasileiro. Então, antes da formação do Estado moderno brasileiro, pessoas negras já eram alvo de uma política genocida. São 400 anos lutando por existência, por humanidades, por direitos mínimos. E aí, discutir direitos humanos hoje em um território favelado é no mínimo inaceitável, porque a gente vai olhar que configuração de favela é essa. É uma configuração sem direito à água, sem direito à habitação, sem direito a circular na cidade. Eu concordo com a Gi Martins quando ela coloca o debate de apartheid brasileiro. É, de fato, um apartheid. Há pessoas que não têm registro civil. O Ministério Público do Rio fez um levantamento que identificou 400 mil pessoas sem certidão de nascimento no Rio de Janeiro. Assim. E aí essa pessoa, quando vai para o sistema prisional e é privada de liberdade, ela desaparece sob a tutela do Estado. E como buscar essa pessoa? E aí a gente vai voltar num debate de humanidade. Quem são as pessoas que são humanizadas? Quem são as pessoas que são alvo de uma política genocida? E quem são as pessoas que têm, de fato, acesso a direitos humanos? Porque, assim como a democracia, os direitos humanos não chegou na favela e na periferia, não chegou para corpos pretos, não chegou para essa galera que é tida como criminalizada e marginalizada em qualquer tipo de sua atuação é vista como um inimigo público do Estado. E o que é ser um inimigo público do Estado hoje? Um Estado genocida, um Estado racista, um Estado elitista, um Estado conservador, um Estado cristão, um Estado heteronormativo. Então, a gente precisa dar também face a que Estado é esse que a gente está falando, né? Porque parece que os direitos humanos chega como uma benesse para nós. E, na verdade, o debate de direitos humanos, a gente precisa entender que ele ganha essa ascensão e esse fortalecimento no pós-Guerra Fria. Com a derrota do socialismo. Os direitos humanos é utilizado, é operado para legitimar uma nova ordem social capitalista, individual, neoliberal, e que impede a gente de fazer transformações coletivas, porque o objetivo é do crescimento e da ascensão individual, é do direito em si. Né? Não é pensado em coletividades, em comunidades. Então, esses direitos humanos é, de fato, instrumentalizado por uma lógica liberal. E o mais surreal é como a gente ainda continua defendendo isso, se nunca chegou nem para a gente o bem-estar social europeu, os direitos humanos europeu e norte-americano, e a tão famosa democracia norte-americana, que é utilizada, assim, para nos invadir de maneira colonial e operar genocídios, assim como é feito na Palestina. Eu acho que eu pesei o clima, né? Pesou não, Gisele. Você sempre... Tá ótimo. Maravilhosa, tá ótimo. Eu vou, antes de talvez, aproveitando a Gilmara, fomentar mais uma pergunta. Bem longueiro. Eu vou dialogar e continuar o que eu acho que vocês colocaram. Eu acho que tanto a Gisele Martins quanto a Gilmara traz uma questão. A Gisele fala da uniformidade dos direitos humanos, né? Como um documento uniforme, né, sem essa discussão, né, das diversidades, né, e foi muito colocado essa questão, né, a população trans, quando vê a declaração, né, e aí a pergunta é, você se vê lá? Gisele Martins, enquanto favelada, você se vê na Declaração Universal dos Direitos Humanos? E aí jogo também para a Gisele, que quando fala que se a gente não se vê, se a gente não coloca, ou seja, para que serve
esse instrumento, né? E queria também ouvir de vocês um pouco o que a Gilmara colocou, que a gente está falando de contradições de direitos humanos, então a gente está falando de desigualdades, né? Dentro dos próprios movimentos, né? Tivemos o massacre na Penha, né? E alguém perguntou se tinha alguma pessoa trans que foi executada, né? A gente sabe, né, que os corpos de mulheres num processo de mulheres e de pessoas trans num processo de genocídio, ou seja, as marcas que esses corpos sofrem, né, são muito mais potencializadas, né? A gente vê aí quando as mulheres são estupradas, né, quando são violentadas, população trans é a mesma coisa, né? Então, eu queria também ouvir de vocês um pouco isso, né? Como que aqui tem organizações, tem movimentos, como que é isso, né? Tentar, né? A gente está falando da declaração, que é algo que parece que muito distante, mas como que está o exercício de casa, né? Como que a gente está fazendo dentro do movimento de favelas, essas discussões, né? Dentro das nossas organizações sobre as diversidades que também estão dentro, né? Pelo menos na nossa perspectiva, né? De garantia de direito. Bom, isso é muito pesado, né? A pergunta, você se vê... Eu diria que a nossa população ainda vive na obscuridade. A gente ainda vive no submundo, sabe? Então, nesse sentido, não me vejo parte, né? Eu vejo um corpo em movimento, que ele é usuável quando se trata dessa falsa diversidade, dessa falsa interseccionalidade, dessa falsa construção do fim da desigualdade, né? Mas a nossa população, ela virou apenas um texto. Num texto que eu digo, e nas narrativas construídas por esse próprio movimento, eu digo movimento LGBT, movimento de favela, né? Que só diz, somos diversos. E aí, quando a gente vai profundamente investigar, buscar, quantas trans trabalham na sua organização? Nenhuma, né? Então, o texto precisa ser tirado daquela pauta, daquela narrativa, né? Que você diz que, né, luta contra a violência, a favor dos direitos humanos, pela desigualdade, pensando aí num projeto de mundo de diversidade, mas que no fato, na prática, não. Porque a gente também não se coloca nesse lugar da aprendizagem. A gente usa essa pauta apenas como algo benéfico para a nossa organização financeira, porque é um texto que tem que estar na narrativa de todas as organizações, porque senão não passa para alguns financiadores. Então, eu considero que é uma forma de vender o nosso corpo para angariar recurso, sabe? Enquanto a nossa própria população, pelas nossas organizações, existe um cemitério das organizações LGBT. Porque quando a gente tem, por exemplo, a Conferência LGBT a nível nacional e você tem 1.500 participantes em um país de 20%, vamos colocar aí, né? Não quero estimativa de populacional LGBT, porque eu não tenho know-how para isso, né? Mas é muito aquém ainda, né? A gente tem uma conferência da mulher que foi anterior, que levou 4.000 mulheres. Como que um Brasil como esse, a gente só consegue ter 1.500? Isso é uma expressão do não investimento na questão LGBT. Não era ainda prioridade. A gente tem um governo de esquerda, né, que se diz diverso, que se diz atencioso, flexível, mas quando a gente vai para a prática, a gente tem uma secretaria que não tem orçamento, né? Então, para que existe aquilo ali? Né? Para atender a quem? Né?
E aí você vai vendo o que se é prioridade e o que não é. E eu costumo dizer que a pobreza está em voga, mas o pobre não. Porque ainda assim vivemos com salário inadequado, por exemplo, né? E entre outras coisas que estão sucateadas, como o SUS, como saneamento básico, né? E aí foi muito importante porque isso que eu estou dizendo tem a ver com uma pergunta que me fizeram assim bem intimamente, né? Que vai fazer o que na COP? Me fizeram essa pergunta, né? Uma mulher trans, o que eu vou fazer na COP? Dizer que eu estou viva e que justiça climática também tem a ver com a favela, né? Que quando se tem o saneamento básico aberto, quando se tem a estrutura mexida na comunidade, isso também reverbera no meu corpo, né? E isso é uma leitura da sociedade. Travesti na COP? Não. Né? Eu quero que você esteja no lugar dos relatos vitimizado. E ontem eu estava numa mesa com o embaixador da França e o cônsul, e eu dizia assim, não, meu amor, eu não vim aqui contar a minha história, porque a minha história eu escolho para quem contar. A minha história é algo privado e não público, mas eu vim aqui discutir metodologias, eu vim discutir ferramentas. Então, nesse sentido, é uma luta muito solitária, né? Porque a gente ainda está buscando ali, através do grito, para que Sérgio, né? Gisele, entre outros, perceba e tenha uma empatia, né? A gente ainda está naquela coisa da empatia. Eu preciso convencer você que o meu corpo também faz parte da sociedade. Então, quando me fazem essa pergunta, eu vou fazer o quê na COP? Sim, eu vou debater política pública, eu vou pensar um projeto de mundo, né? Então, sutilmente, tem ali uma transfobia do não pertencimento dessa população na construção de uma sociedade. Que aí... Esse negócio da COP, né? É porque a gente queria destruir a COP, então... Não tem Quem problema. querem participar, eu acho que é isso. A população trans tem que estar mas lá. eu acho que para esses eventos, eu entendo toda a construção política que a gente vai construindo. Mas existem populações que vivem tão aquém que esses lugares são importantes a demarcação desse corpo. Na perspectiva assim, olha, faz parte, precisa... Se vai dar certo ou se não vai, a gente não está falando da efetivação. Mas o corpo já é um corpo político. É isso. Não, eu acho válido. Só que eu acho que a gente tem que fazer algumas análises, ser estratégicas, Gilmar, assim. Igual essa que você está fazendo. A gente precisa estar lá para discutir os impactos das questões climáticas para populações trans. E que elas existem, produzem vida e sociabilidade. É isso. A gente também precisa dizer que esses encontros internacionais, COP, G20, metas do milênio, como eles são construídos... E qual é o argumento que eles estão sendo colocados para a gente? Ontem vi uma entrevista de um representante da Alemanha falando que a comitiva estava muito feliz de ter voltado para casa, né? Assim, eu queria ter conforto e dizer assim, não era nem para ter vindo. Podia ter ficado lá. Não está fazendo a menor falta para a gente aqui. Qual é o legado da COP? O que foi os processos de violência territorial que aquelas comunidades em Belém sofreram? Qual é o saldo político desses encontros internacionais, a não ser garantir o raio do Nobel da Paz para o Lula? Porque é essa construção que está sendo feita, né, para ele ganhar o Nobel da Paz. E qual é a posição hoje do Brasil nas relações internacionais? O que a gente, de fato, pode articular? Por que o debate da Palestina não é uma pauta prioritária a nível internacional da nossa agenda externa? Por que o debate que acontece na África do Sul não é um ponto crucial para a gente, mas a gente ainda continua debatendo desenvolvimento regional, industrialização, indústria 4.0, e é isso, né? Entender que hoje o debate de armas, por exemplo, é um debate prioritário para esse Estado, mas, ao mesmo tempo, quando a gente vai olhar prioridades no orçamento, as pautas de direitos humanos, direito da mulher, direitos de pessoas LGBTQIAPN+, direitos de pessoas negras, povos originários, ficam sempre com menores ou nenhum orçamento.
Quem são os brancos que sentam nessas mesas e definem qual é a prioridade desse Estado? A gente não consegue discutir isso. E, assim, chegar agora e eu reclamar da COP, porque eu reclamei durante um bom período, eu não acho uma estratégia política válida. Agora, a gente pensar em que agenda internacional o Brasil está pautando e por que os nossos movimentos sociais, e muito que a gente traz sobre pensar lutas contra a militarização e a gente fazer um evento internacional nosso de luta de favela, de povos originários, de aldeias, de quilombolas, por que a gente não consegue fazer esse debate? Ou aproveitar esses encontros internacionais, que é todo mundo com passagem financiada, e paralelo às COPs, ao G20, às metas do milênio, a gente não organizar, enquanto movimento social, uma luta de emancipação contra esse Estado e contra essa ordem liberal. Porque aí eu acho bastante estratégico, assim. É muito surreal ter passado a COP aqui, o G20, e a gente não conseguiu se mobilizar enquanto movimento social. A gente não consegue falar de revolta, a gente não consegue falar de revolução, a gente não consegue falar de emancipação, a gente não consegue pensar uma lógica de um outro Estado, a gente não consegue falar de fim da polícia de maneira confortável, e a gente está cada vez mais sendo oprimidos por essas estruturas. E não consegue... Acho que eu tenho falado muito sobre aquela famosa frase do Che sobre unidade na diversidade. A gente, devido aos avanços e aos golpes pesadíssimos neoliberais de política de representatividade, a gente não consegue mais pensar diversidade. A gente tem muita dificuldade e fica criando essas Olimpíadas das opressões, assim, e a gente foi levado por esse debate. A gente não consegue mais articular completamente umas discussões mais coletivas e contrassistêmica. E aí, ter que admitir que hoje quem faz debates contrassistêmicos é o bolsonarismo, assim, é a galera de direita que está indo para a rua, que está organizada, que tem canais de YouTube específicos, tem canais de notícias, obviamente com muita grana sendo financiado por grandes empresariados, mas, querendo ou não, eles ainda fazem um debate contrassistêmico que a gente meio que se diluiu no debate de direitos humanos, né? Porque esse direitos humanos virou uma grande capa para a gente, essa defesa virou uma grande estratégia, e a gente não consegue mais sair disso, porque a gente precisa dizer assim, cara, eu tenho muito ódio ao meu inimigo, eu tenho muito ódio à polícia. Eu não tô nem aí sobre os policiais morrerem. Para mim vai ser um grande avanço. E parece que dizer isso é um ataque aos direitos humanos. E que direitos humanos é esse que legitima a violência? Para mim, policial não é classe trabalhadora. Tranquilamente, ele é inimigo público de favelados e periféricos, de população preta, população historicamente marginalizada. E eu quero que os caras morram. Sim, é verdade isso. E por que a gente não pode dizer isso com liberdade? Porque fica um constrangimento ao redor. Mesma coisa quando a mãe que perdeu um filho fala que quer a morte do cara que executou o filho dela. É real, assim, porque o ódio, para mim, é combustível revolucionário. Eu sinto muito ódio. Eu engulo ódio todos os dias dentro dessa sociedade. E eu preciso expor isso. E aí parece que a gente é só agressiva ou revoltada, de maneira avulsa. Mas não é, cara. A gente está sobre um sistema extremamente opressor, sangrando todos os dias. E eu não tenho o direito de falar que eu odeio meu inimigo, que meu inimigo é o Estado, meu inimigo é o arcabouço de direito. Um direito que legitima essa violência. Porque o tempo inteiro a gente tenta ir para o judiciário para buscar justiça no judiciário, gente, é impensável. Eu sinto muito, assim. Não vai ter. E é entender que esse direito é um direito para legitimar os horrores do Estado. E o tempo inteiro vai fazer incidência política no STF. Aí vai pensar o judiciário. Aí vai para a rodada da ONU. Assim, quando é que a gente vai se reunir para quebrar tudo e infernizar essa cidade? Porque tá sentindo falta, tá faltando isso. Assim. Não, beleza, Gisele já antecipou várias perguntas que eu ia colocar aqui. Mas eu vou passar para Gi Martins, eu acho que reforçando, né? Você se vê nesses documentos, né? Nesses marcadores internacionais como uma declaração. E já vou jogar uma outra, porque aqui é bate e volta, né? Me parece, mas eu queria ouvir de vocês. Declaração é um produto que vende e que leva as organizações, os movimentos a disputar entre si? Declaração de quê? Ótima pergunta. Declaração Universal de Direitos Humanos, tá. o conceito de direitos humanos. Tá. Né? É como tudo na sociedade capitalista, é um produto. Nunca me vi nessas declarações, nem na Constituição, nem num debate sobre direitos humanos, como a gente
falou aqui, Gilmara e a Gi também, você também, é uma declaração feita para determinados corpos, né? Que são brancos, que têm determinadas culturas, que não pautam a diversidade cultural e de povos e de falas e de idiomas e de etnias que temos mundialmente, aí é falar para além do Brasil. A gente vê essa própria situação da Palestina como um lugar que hoje está sofrendo uma colonização em tempos modernos com uma militarização fora do comum, né? É o laboratório de uma política da morte do mundo e durante 2 anos de genocídio televisivo, né? O primeiro genocídio televisionado da nossa história e nunca se conseguem aprovar nada naquela ONU. Por quê? Porque são corpos descartáveis, assim como os corpos negros são no Brasil, os corpos indígenas são no Brasil e os povos não brancos ao redor do mundo são descartáveis. Então, o que se aprovou ontem foi a tomada dos Estados Unidos sobre a Palestina. Então, isso se aprova, né? Não se aprova o fim do genocídio, não se aprova o direito à vacina do povo de Gaza, o direito a moradias, mas se aprova uma colonização estadunidense agora em Gaza. Isso está aprovado, ou seja, direitos humanos para quem? Né? Direitos humanos nos braços dos colonizadores. E aí, muito importante a outra pergunta, mas antes disso, falar sobre esse movimento de favelas, né? É um movimento que a gente queria estar mais organizado, que a gente queria estar pensando política, e eu acho que já passou da hora da gente sentar e sentar, continuar fazendo formação, porque a gente nunca deixou de fazer, mas a gente tem muita dificuldade de se reencontrar, né? De se encontrar, porque também a gente está todos os dias com chacinas de 130 pessoas, chacinas de 5 pessoas, chacinas e operações policiais. Então, a gente acaba muito, em grande parte, na roda do Estado, falando, ei, tem um direito à vida, ei, pare de comprar armas, ei, pare de matar favelado, do que pautando, por exemplo, o direito à água, né? Um direito básico, que também é parte do genocídio. O direito à água, o direito à casa, o direito à cultura, o direito da população trans circular na favela com liberdade, com o seu corpo, com sua cultura. E aí a gente falta isso, mas eu acho que o Estado tira isso da gente, que é a auto-organização comunitária. A gente está mais vezes... A gente passou os últimos 10 anos sentando na mesa de audiência pública, falando, ei, não mata favelado não mata negro não mata corpos trans não mata mulheres não, do que se auto-organizando na própria favela. Então, hoje, a gente tem o quê de movimento, né? Cada um isolado no seu canto, e aí a provocação da Gilmara é muito importante. Já passou da hora da gente se auto-organizar, se ver, né? E longe dessas organizações ditas de direitos humanos. Gente, o que é a gente sofrer no Brasil? Uma chacina, como sofremos há 2 semanas, e o primeiro resultado que a gente tem das organizações que se dizem direitos humanos é um relatório. Isso não é prático para a gente está cansado de relatórios e mais relatórios. Não é sobre relatórios. Né? Diagnóstico de que morreram 131 pessoas ou mais. Sim, a gente precisa disso, mas não é sobre isso a luta em defesa dos direitos dos povos. Eu tiraria humanos e colocaria direito dos povos, né? Dos povos no plural. Direito dos povos de resistência e de existência do nosso mundo. Por que a gente não tem nossa própria cartilha de direitos humanos, então? Direitos dos povos, né? Por que a gente não tem essas cartilhas que pautem a nossa diversidade? E aí falar de uma outra coisa sobre se eu me vejo ou não me vejo nesse lugar de garantia de direitos, eu sempre falo da garantia do direito à segurança pública. O asfalto tem segurança pública. Nenhum corpo branco é assassinado no asfalto. Segurança pública não existe pra gente. O que existe pra gente nas favelas é militarização. É controle dos corpos e dos nossos territórios. É militarização. E aí eu falo de um direito, e aí eu trazendo outra contradição desse dito direitos humanos, é que a classe média no Brasil e os ricos, eles compram os seus direitos humanos. É um direitos ainda mercantilizado. Então, assim, a declaração ainda é tão falsa que até para eles nem pensam nisso, né? Nem pensam que eles estão comprando água.
Eles estão comprando luz, eles estão comprando casas cada vez mais caras. Eles estão comprando direitos, mas eles não conseguem olhar para a gente como humanos e falar, caramba, a gente também está sendo explorado nessa dita Declaração de Direitos Humanos. Mas ainda assim eles têm direito à vida. A gente não tem o direito à vida. E aí, são contradições dessa tal cartilha, até para eles, mas eles não conseguem se ver como como pessoas violadas. Não conseguem se ver porque eles têm tudo, eles conseguem circular as ruas. Mas, para terminar, dizer o quanto as organizações ditas de direitos humanos que não conseguem abraçar o nosso discurso, dizendo que a gente tem... Porque a gente tem ódio, sim, da polícia que está invadindo nossa casa, de quem está matando a população trans, a população... as mulheres lésbicas, que está matando os povos indígenas. Elas são coniventes com uma pauta de direitos humanos europeia. Porque elas estão coniventes com o financiador. E aí não se pode falar que Israel está matando a população na Palestina, porque inúmeras empresas israelenses estão financiando essas organizações ditas de direitos humanos que estão escrevendo relatórios sobre quantas pessoas morreram no Alemão e na Penha, no lugar de confrontar essa política brasileira nacional, mas também internacional, que está matando a gente. Então, assim, existe uma falsa representatividade. É um falso número colocado ali. Se a gente olha realmente as organizações, quem está ali trabalhando, né? Quem é conivente com eles. E é isso, é uma mercantilização de direitos. Essas organizações estão coniventes, elas com certeza estão discutindo hoje uma nova política de militarização para as favelas, eu não tenho dúvida disso, porque o menos é mais para elas. O que elas querem é o seu financiamento chegando, e seu salário, seu cartão preto para pagar seus lanches e cervejas no final de semana, e não querem confrontar esse Estado, não querem confrontar essa política genocida que a gente tem no Brasil, que é contínua, como bem disse Agi. Era isso. Eu vou... Não é mudar, né? Eu acho que a conversa está muito boa. Mas eu vou tentar colocar aqui um debate que é um debate colonial de dois conceitos, né? Uma coisa dual, né? Que é de guerra e paz, né? E aí eu fiz uma anotaçãozinha que eu sempre utilizo. Eu vou ler para vocês e aí depois vocês podem reagir, tá? É de um autor, poderia citar Gisele Martins, que já falou isso várias vezes, Gilmara, Gisele, mas eu vou trazer aqui que está um texto já pronto, né? De um autor marxista chamado Robert Kurz. Ele diz, desde sempre, houve ideais em cujo nome exércitos foram colocados em marchas, seres humanos mortos, países devastados e cidades destruídas. A última potência mundial e seus vassalos não constitui exceção alguma. Junto com os porta-aviões, os tanques e os helicópteros de batalha do exército de invasão ao Iraque, a ideia de direitos humanos é novamente mobilizada para poder apresentar ao mundo um documento legitimador. E aí Gisele também já trouxe a Palestina, né? Parece que a gente está lendo isso aqui para o caso da Palestina, né? Isso aqui foi no momento da guerra do Iraque. Mas o notável é que os críticos desse processo apelam aos mesmos ideais. Os milhões que protestaram no mundo todo contra os planos de guerra não falam uma língua ideológica diferente daquela do governo estadunidense. Quando se trata de princípios, Noam Chomsky diz o mesmo que George W. Bush. É em nome dos direitos humanos que cai a chuva de bombas e é em nome dos direitos humanos que as vítimas são assistidas e consoladas. Então, queria que vocês falassem sobre isso, né? Ao mesmo tempo, os direitos humanos é para produzir guerra, mas ao mesmo tempo os direitos humanos é ainda uma possibilidade de garantir consolo. Como que vocês reagiriam a essa... É uma provocação, né?
Eu acho que eu estou aqui também para deslocar. Isso, Eu faria uma nova pergunta de claro. acordo com isso, entende? Que, em nome também dos direitos humanos, a gente vai criando as vantagens sociais, né? Que é isso que Gisele traz, né? Das suas vantagens de poder... Porque é muito triste, né? A gente tem que hierarquizar as nossas dores, as violências entre organizações para ser atendida, para se manter financeiramente, né? Não percebo que a gente pense em coletivo. Estamos sempre marchando todo mundo ao mesmo lado, porém sozinho, né? Então, se a sua organização, né, está prestes a fechar, eu não considero a sua permanência e existência como parte do processo. E para também trazer aqui algo muito defragador, né, para a gente... Eu não consigo nem elaborar sobre Palestina e Israel, porque Palestina e Israel é aqui, é agora, sabe? Não dá para a gente pensar no sistema internacional se a gente não está olhando para o que tem acontecido cotidianamente nas nossas favelas, nas comunidades em sistema de vulnerabilidade, como a população LGBT, as mulheres. Porque somos também uns arbutres quando acontece tal coisa como essa, né? Então, você vai ver lá diversos ativistas lá na Penha, né? Que não é uma perspectiva dos direitos humanos em pensar em ajudá-los, né? Você vai ver vários ministérios, você vai ver várias representatividades que vai usar a ferramenta das redes sociais como alavancamento pessoal. Então, em detrimento de quê? Eu penso, eu construo pelo um coletivo, ou, de fato, eu só estou marchando sozinha, sabe? Entende? Então, é preciso também a gente sair desse lugar do papinho gostoso, de bater nas costas, tô contigo, Gisele, mas, no fundo, eu não estou. Sabe? Sabe por que eu não estou? Porque, por exemplo, quando o Trump assume, o Conexão G ele passa por um problema sério, né? Nós tínhamos ali em torno quase de 50 pessoas enquanto funcionário, todos LGBTs, todos em sistema de vulnerabilidade, a maior parte sem escolarização. Isso eu entendo como direitos humanos. Eu estou topando, né, e me desafiando enquanto uma pessoa, uma mulher trans, negra, favelada, técnica, que constrói projeto, constrói metodologia, mas também estou tentando absorver aqueles que não vai conseguir, em algum momento, chegar a lugar nenhum, enquanto em sistema de empregabilidade, né, para ter uma economia digna. Então, nesse sentido, a gente precisa demitir. E esse momento eu fui começando a perceber, né? Claro, isso eu já tinha percebido há muito tempo, mas a gente tem esperança, porque somos brasileiros e brasileiras, de que o mundo pode mudar. E aí, ao recorrer às organizações do terceiro setor, que se diz territórios de favela, que se diz que luta pelos direitos humanos, e dizer sobre a nossa situação, as respostas eram, não, eu só vim para essa reunião para poder entender como é que vocês estão se organizando. E aí, quando você não tem empatia sobre esses corpos, né? Eu estou dizendo uma situação de que de 50, né? A gente caiu para 17. É um número considerável, né? E aí eu fico me perguntando qual é o debate que nós estamos travando a nível internacional, o que a gente está construindo para o nosso Brasil. Não é uma política inclusiva, é, de fato, mais uma vez, excludente, né? Porque você vai hierarquizando a violência e as dores ali. Então, quando você vê... eu fiquei muito chocada, né? Porque isso lá atrás não seria conduzido dessa forma pelos movimentos sociais, né? Então, acho que ao longo da nossa marcha até aqui, os movimentos se perderam.
e se renderam ao capitalismo, né? E elas não conseguem pensar para além do seu próprio umbigo. Então, eu gostaria de trazer isso para que a gente também possa pensar, não, que movimento é esse que a gente está dizendo, né? Então, eu trago um debate sobre Israel, mas você não está falando sobre a Penha. Né? A Penha você usa quando é pertinente na questão financeira para a sua organização. Aí você vai discutir o debate. Mas no cotidiano, não tem nenhuma ação efetiva que você, né, aplique naquele território. Então, se a gente precisa para além de construir uma cartilha, mas um plano das favelas, sabe? Considerando todos os povos. Porque a gente fala dos povos originários, mas a gente fala dos LGBT, mas só para cota. Então, eu vou chamar a Jumara para vir aqui falar um pouquinho, sabe? Eu estou garantindo que a minha organização é diversa, sabe? Quanto eu sou inclusiva. Quando eu sou inclusiva. E aí, isso me leva a lembrar o Fórum de Juventude, né? E aí, não sei se vocês lembram, mas o Fran Sérgio deve lembrar de também, tinha uma peça, né, que falava sobre a questão das pessoas PCDs, né? E aí, o final, o que aquela pessoa que estava ali naquela empresa fazia? Rasgava papel. Sabe? O lugar que nos é colocado o tempo todo, né? Então, a Jumara vai lá dizer sobre os caras que têm desejo erógeno sobre esses corpos, né? Pensando aí e vendo como a gente é desculpa terminar, um depósito de porra, porque é isso que a sociedade nos coloca sempre para as coisas bem ruins. E não vão pensar que a gente pode fazer parte dessa construção, né? Eles querem a gente lá, mas não pensando diferente, não sendo diferente deles. Olha, a tal representatividade eu costumo dizer do capitalismo. Que com essa experiência toda, dentro do próprio movimento mesmo de favela, eu estou entre vocês, mas eu não faço parte junto com vocês. Eu estou debatendo, eu estou em movimento, mas não sou considerada como parte, como alguém que possa elaborar a política para as favelas. Né? Então, você percebe ali que é apenas protocolo. Né? Então, entende? Então, nesse sentido, eu acho que também a gente precisa voltar os olhos para isso, né? Que movimento social é esse que se perdeu ao longo do tempo. Sim. E que se só pensa hoje em dinheiro, sabe? E é muito triste. Você vê aquilo que aconteceu na Penha, todo mundo ganhando. Ali estava todo mundo ganhando. Eu queria... Eu posso só... Pode. Não, acho que é só pegar essa... Porque tem aquelas frases de impacto que a gente joga uma semana antes, né? E a Gilmara trouxe uma fala que, na iniciativa, acho que várias pessoas, eu também... Gente, parecia... E aí eu tô falando de gente nossa. Os abutres chegando na Penha. E aí os abutres articulam uma agenda institucional com o governo e levam o Ministério de Direitos Humanos, o Ministério de Igualdade Racial, possíveis candidatas, e a candidata faz um vídeo institucional para falar que ela estava no Complexo da Penha e ela falou que estava no Complexo do Alemão. Ou seja, o que é mais... isso é desumanizar, porque é muito importante para as pessoas que moram naquele território Nem bem saber... assessorada ela foi. Nem bem assessorada ela Ela foi. nem sabe onde né? ela tá. Ou seja, ela estava no Complexo da Penha. Sem o nome, né? É isso, não tem, né? Não faz a menor diferença se é na E Rocinha, ela se é estava na no Complexo do Penha. Alemão. E outra coisa, o Ministério de Direitos Humanos, que essa galera articulou e que, né, de fato, parecia... A figura que me vem é a figura dos abutres mesmo. E aí, com várias organizações de favelas, e não tem problema nenhum falar isso. O Ministério de Direitos Humanos diz que vai apoiar os familiares e 2 dias depois, 3 dias depois, faz uma postagem, né? Porque a gente, na iniciativa, a gente fala que alguns ministérios, né? No Brasil parece ONG, né? Que a gente tem, né? O Ministério de Direitos Humanos fez uma postagem no seu Instagram institucional de que o papo de apoiar familiares, eles não iriam fazer isso. Porque eles entraram na discussão, e tem tudo a ver com nossa conversa,
na discussão hegemônica que a mídia construiu e outros campos, de que aqueles familiares eram familiares de pessoas ligadas a uma determinada facção. O governo postou. Não, isso é uma mentira. Não iremos apoiar os familiares. Não iremos produzir política de reparação. Não estou falando que daqui a pouco, né, tomara que a gente continue fazendo pressão para que isso mude, né? Mas eles disseram isso, né? E depois de um dia, de um evento que eles construíram, que parecia um espetáculo, né? Prometeram. Ou seja, tudo e vem isso. Vai lá, gente. Não, esse debate eu falo que é pejotização dos movimentos sociais. Porque hoje, para você atuar com ativismo ou com militância, você primeiro tem que ter um CNPJ. Segundo, você precisa fazer um projeto para ser financiado por uma organização. E aí sim você atuar. E aí eu queria lembrar que há 10, 20 anos atrás isso seria impensável dentro das nossas, né, limitações. A gente fazia com nada ou fazia com o nosso bolso. Algumas continuam fazendo com o nosso próprio bolso. Porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui tira parte do seu salário para injetar em sua própria organização porque acredita, porque faz parte do projeto político e porque não tem outra escolha. E esse processo de pejotização, ele vem junto com o processo de esvaziamento de algumas pautas. E eu não consigo falar sobre financiamento internacional sem falar sobre imperialismo. Porque são essas organizações que ditam qual é o problema social que nós temos, como vai ser a solução e quem vai operar a solução. Então, nesse momento, a gente não tem com uma grande ênfase os debates de segurança pública ou violência do Estado, porque a pauta é meio ambiente. E aí a gente assiste a muitas organizações territoriais fazer a transição temática da sua organização, que antes era de segurança pública e vira de questão ambiental, porque é para onde está indo o financiamento. Aí mais um giro de 10 anos, a pauta vira população indígena, aí você vai transmutar a sua organização para falar sobre povos originários. Ué, gente, mas qual é a diferença? Qual é a diferença? Mas surfando, né? Eu tenho percebido isso, que um ano anterior eles já dizem, né, o que tem sinergia, e isso tem muito a ver com os grandes fundos, né, dessas organizações internacional, né? Elas vão vendo o que tem sinergia para o próximo ano de trabalho, e aí as nossas organizações vão migrando, porque é onde tem justamente isso, o dinheiro, né? E aí você fala sobre diversidade, agora está falando sobre meio ambiente, e aí você vai aprofundar, não está discutindo meio ambiente. Você vai ali, planta, fiz uma plantinha, estamos arborizando a maré. Claro que não. Sabe? Discutir justiça climática é muito mais do que isso. A direita à comida. Vamos lá. Segurança a gente perdeu a nossa chance a fechar a indústria de armas, comida, que usa metais para poluir o mundo inteiro. Porque hoje é o Carrefour que dá comida pra gente. A gente perdeu o domínio sobre produção agrícola. Porque é o agronegócio que garante, porque são pequenos produtores que garantem o acesso à comida na nossa mesa. Então, debater meio ambiente e sustentabilidade é numa outra chave. Uma chave de povos originários, de religiões de matriz africana, é uma outra coisa. Isso que está sendo colocado, essa transição energética, justiça climática, porque a favela é muito quente, aí você cria uma horta em cima do telhado de amianto e resfria. Gente, vamos falar sobre direito à cidade, habitação digna, água, a condições de vida, assim, mínimas, assim. Então, me incomoda muito esse debate de justiça climática e meio ambiente, como está sendo construído pelas nossas organizações, pelos nossos amigos, mas, principalmente, enquanto esses fundos internacionais determinam a pauta, escolhem as saídas, escolhem quem são os agentes que vão operar isso, e estão dizendo, nossa, olha como eu estou ajudando países subdesenvolvidos, olha como eu ajudo países pobres, olha o quão bom eu sou, olha como eu sou generoso e penso no futuro do planeta. Sem entender que a nossa opressão está sustentando esses grandes fundos internacionais também, né? Com expropriação de trabalho, com condições de vida cada vez mais precarizadas. O debate dos meninos dos aplicativos, por exemplo. Quem está enfrentando essa pauta? Porque se há 50 anos o debate era chão de fábrica, hoje o debate é bicicleta, rodando na pista, os meninos almoçando na rua, fazendo 2, 3 aplicativos ao mesmo tempo para não conseguir alcançar um salário mínimo.
rodando com fome, Sem levando nenhum comida direito na trabalhista, bag. né? Porque até isso foi tirado. Exatamente. E quais são os Gente, vamos pensar, Fim 50... da era dos direitos humanos? É sobre isso. Por que a gente não debate mais direito trabalhista? Porque não Um dia já interessa. tiveram grandes organizações debatendo direito trabalhista. Os sindicatos eram mais fortes. O que são os sindicatos hoje, a não ser plataformas políticas? E essa vinda, esse massacre da Penha do Alemão me marcou de muitas formas, mas ainda mais em como foi operado pelo Estado a pauta. A gente tinha direitos humanos, Ministério de Igualdade Racial, operando num processo de proteção social e garantia mínima de vida. E a gente tinha o Ministério de Justiça operando como foi uma operação bem-sucedida. E falo mais, o tweet do nosso presidente, quando colocou que a operação foi muito bem-sucedida, ali o Estado já estava legitimando o massacre que aconteceu. Em nenhum momento ele deu um mínimo de solidariedade aos familiares. E o pior, a gente vai começar a categorizar pessoas em é envolvida com crime, não é envolvida, é traficante, não é traficante, merece ou não justiça ou reparação. E o debate não é sobre a criminalização dessas pessoas. É que é justificável assassinar. Exatamente. É legitimado, né? É legitimado pelo Estado, né? E ontem eu estava dizendo sobre isso, sim. Os Estados Unidos têm a política da... cadeira elétrica, né? Uhum. A gente também está nisso, né? A gente está caminhando para isso. O assassinato é legitimado pelo Estado. E por nós também, né? Porque quando tem uma travesti que em algum momento, ela vai, né, para o sistema prisional, enfim, tem lá os delitos dela, né? Que ela também faz parte, a gente fala, viu, né? Por isso que merece morrer, né? Merece isso. Então, eu acho que neste sentido, eu acho que, mais uma vez, para que a gente, de fato, entenda se termina ou continua, isso vai depender dos nossos movimentos sociais, do que a gente quer como horizonte, né? E eu acho que a última era tem nos mostrado que são dois caminhos. O capital financeiro e a mídia, né? Tudo hoje se torna mídia, né? Eu acho que a mídia ela é uma ferramenta muito boa, mas ela também está sendo usada como palanque para esses grandes ativistas, né? Alcançar lugar e que não leva a nossa população. É só ele, né? Ele ou ela. Um trampolim de profissionalização individual. Em detrimento das dores do outro. Em prol, né, de uma violência corporal de uma população. Então, eu fico muito preocupada, né? Para onde que o nosso movimento está caminhando? O que a gente quer de movimento social? E eu acho que a pergunta é, será que hoje existe movimento social? Não é sobre direitos humanos, é sobre o movimento, porque a democracia ela surge, né? O direito ela surge a partir de uma luta, de uma dor, né? E isso lá atrás foi construído para que a gente pudesse ter um projeto de Brasil, um projeto inclusive não excludente, aonde todas as populações estejam incluídas, né? E ao longo do tempo a gente vai definindo também quem participa e quem não participa dessa construção. Porque quando a nossa população LGBT não se faz representada no movimento de favela, isso é um dado. O movimento escolhe também quem caminha e quem não caminha. Sim. Então, aquele texto, né? Ninguém solta a mão de ninguém, é tudo uma falácia. Soltaram a minha mão desde quando eu existi. Eu continuo andando sozinha. Eu tenho companheiros, companheiras, tenho organizações parceiras, mas dizer que caminha comigo, não. Eu estou na ONU, vou a Brasília, mas eu não sou parte daquele movimento, desse movimento que se diz quem, né? Porque o nosso movimento também tem isso. E eu acho que a gente luta tanto contra o capitalismo, a branquitude a gente reproduz da mesma forma. Né? A gente não só reproduz, como a gente escolhe quem merece estar do nosso lado. Isso fica muito forte para mim, porque tem muitas organizações que têm um potencial muito grande que pode trazer o tema, né, no centro do debate, não traz.
Né? Então, quando o Fran Sérgio traz essa coisa de que alguns ministérios, né, têm uma funcionalidade como se fosse organização do terceiro setor, eu digo que tem muito a ver, né, com quem está fazendo a gestão e do não entendimento do que é um ministério, sabe? Então, mesmo que eu saia do movimento social, ainda assim, quando eu atravesso a rua e vou para a gestão, eu preciso entender minimamente como funciona uma gestão. E que não é uma gestão de uma organização do terceiro setor. Né? Eu estou ocupando ali um cargo, mas um cargo que tem muito peso, do primeiro escalão. Então, não posso achar que o meu ministério, enfim, a minha pasta, seja apenas algo de ficar como arroz de festa ali, aqui, tudo eu tenho que estar presente. Não. Né? E aí é uma avaliação minha, pessoal. Né? Não estou dizendo aqui enquanto organização. Né? Qual é o papel de um ministro? Né? É ficar para cima e para baixo, é de fato pensar na política, é ir atrás de recurso para ter uma pasta que tenha orçamento, porque política não se faz sem orçamento, né? Isso a gente não discute. Então, as coisas bater nas costas, participa de... Não, meu amor, não vou participar de reunião. Acho que não, né? Não é que eu esteja me ausentando desse espaço, é que para mim não faz sentido apenas ser usada como uma figura só para estar lá presente, como plateia. Eu deixei de ser plateia. Eu quero operar na construção do roteiro da peça. Né? Então, não vai fechar a cortina sem a minha participação. Sabe? Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa pensar no movimento de favela, no movimento das organizações do terceiro setor, né? E entre outras coisas mais. Eu vou voltar na Gisele na coisa de paz e guerra. Eu estava aqui pensando... Eu devolveria a pergunta perguntando se existe movimento de favelas hoje. Eu tenho grandes dúvidas. Eu lembro que lá atrás, 10 anos atrás, a gente queria fundar literalmente, né, uma continuação do Fórum de Juventude, trazendo para a vida adulta. A gente pensou, a gente precisa de uma bandeira, a gente precisa de uma auto-organização, precisamos de planejamento político. Qual o nosso planejamento político enquanto movimento? Mas também costumo dizer que a favela já é um movimento em si só por existência, né? Estar vivo, sobrevivendo naquele espaço, nesse território, territorializado, já é um movimento. Mas enquanto cartilha, movimento, a gente não tem. Então, repensar esse movimento é muito importante. Porque, sim, a gente perdeu muitas pessoas que foram capitaneadas por essas grandes organizações que estão lá discutindo o clima como se fosse planta. Né? Não é sobre isso. É sobre vida, é sobre alimentação, é sobre... Então, a gente perdeu muitos. Por quê? Porque se encantaram com o micropoder. Se encantaram com uma viagem, se encantaram com um salário para ser militante. Ativista, né? Nem militante. Que agora a moda é ativista. Porque militante é militarizado. Militarizado, Eu sou militarizada. Eu sou militante. Mas, voltando ao tema sobre guerra e paz, a chacina, essa última chacina no Rio de Janeiro, e a mais letal da nossa história, a maior chacina do país, foi novamente colocada em vésperas de anos de eleição, assim como a política do Rio de Janeiro é feita. E aí o genocídio é uma política, né? A militarização é uma política. Roubar militantes da gente e investir ali para tornar ele contraditório também é uma política. Acabar com os movimentos sociais é uma política. Acabar com o movimento de favelas é uma política. Fazer com que a gente fique isolado também é uma política. Dos grandes poderes, do Banco Mundial, do neoliberalismo, que está mandando nas nossas pautas. Que aí a gente não consegue se conversar. Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim porque aí a gente não consegue ter um planejamento de atuação política para nós mesmos. E aí fica cada um no seu quadrado. Mas voltando, essa chacina foi feita, de novo, em vésperas de eleições, assim como as grandes chacinas são feitas, porque os governos do Estado, todos eles, na história do Rio de Janeiro,
nesses anos aí de redemocratização do país, que eu nunca experimentei essa redemocratização. Não experimentamos, né? Porque não foi feita para a gente ainda vive sob garantia de lei e ordem, a gente vive ainda sob tanques de guerra, caveirão e helicóptero. Isso não é democracia, gente. Nunca será democracia se a gente tiver corpos negros, corpos trans, indígenas sendo tombados no chão. Então, é mais uma política de eleição. O governo sempre faz às vésperas para aumentar o seu alcance. E aí agora é algoritmo, né? É Instagram. E aí o governador do estado ganha mais de 500 mil de curtidas no Instagram num dia seguinte da chacina, porque a classe média, porque a branquitude vê essa chacina como um grande sucesso. E aí coloca também a ideia da política do medo na sociedade, que faz as pessoas pedirem polícia. Então, é a ideia. Ele vai trazer a ideia da paz, com um grande plano de segurança pública e de atuação para dentro das favelas. A ideia da paz é essa, é tornar tudo um caos para trazer a grande ideia da paz. E a paz, entre aspas, vai ser colocada onde? Dentro das favelas, com novas políticas, como se fosse a unidade de polícia pacificadora. A gente sabe que ele está com esse plano há muito tempo, e essa é uma jogada política. E aí trazer, para terminar, Fran, Gilmara, a ideia sobre lutas num movimento social de toda a América Latina e do Sul global. A pauta palestina parece muito distante, mas ela está presente quando a gente tem os mesmos helicópteros, as mesmas armas. E aí, a AGI já traz muito isso, e a iniciativa traz muito isso, que é a ideia do orçamento público, né? O quanto os governos estão gastando para matar e militarizar a gente do que para investir nos movimentos, do que para investir na água, na saúde pública, na vacina, né? E aí a gente está falando sobre pautas de grandes modas, né? Há 5 anos atrás era a pauta da fome, agora é do clima, daqui a pouco acaba a COP, vai vir outras pautas. E aí, assim, eu fico muito pensando, se a gente hoje tem um movimento que foi cooptado, né, pelo PT e por outros partidos, a gente precisa olhar para outros movimentos que têm agenda política, que têm auto-organização política. E aí eu olho mesmo para os movimentos palestinos que têm uma grande bandeira política, que é por sua libertação. Eles acreditam que vão ser libertos, né? E aí, essa nova invasão que estão preparando para a Palestina é como fizeram com o Iraque e Afeganistão anos atrás. Ali é um novo território a ser colonizado e estão tentando colonizar. E o massacre que a gente está assistindo há 2 anos na Palestina faz com que a gente sofra também aqui um grande massacre, porque a normatização de genocídios, né? E com grandes usos de equipamentos bélicos. Então, mas eu acho que a gente tem que olhar para os grandes movimentos que estão em conexão no Sul Global, para que a gente também veja como se auto-organizar também nos nossos territórios. Existem muitos movimentos aqui, mas muitos movimentos fora também que vêm se auto-organizando, inclusive se enfrentando nas suas contradições, né? Os movimentos palestinos falam muito também sobre a causa LGBTQIAPN+, e o quanto isso é difícil para eles, mas eu percebo que eles hoje estão enfrentando essa pauta dentro dos seus próprios movimentos, e isso é muito importante. É a gente chegar no movimento de favelas e pautar, cadê essa pauta aqui? E aí a gente conversa, se enfrenta, e vamos... A unidade na diversidade se faz também nessas contradições que a gente precisa colocar para dentro dos movimentos, e eu concordo muito com a Gilmara. A gente está perto, mas a gente não está junto. Precisamos estar mais junto. Falando agora em segurança pública, é interessante que, né, a gente falou dos direitos humanos, e os direitos humanos parecia ser a pauta. Vou até utilizar esse nome aqui. E a gramática do campo mais progressista. Só que a direita tomou conta também do conceito de direitos humanos. Aí por isso que toda hora é contradição, né? Aonde que a gente potencializa, a gente não vai, né? Faz guerra, mas também produz, às vezes, possibilidades, né? E aí eu queria que vocês comentassem a fala do secretário de
de Polícia Civil, Felipe Cury, quando em toda entrevista nomeia que os defensores de direitos humanos são narcoativistas. Né? Como que para Gilmara, lutadora dos direitos das pessoas trans e tudo mais, ouvir, né, do secretário de Polícia Civil, porque ele está falando isso, para Gilmara, que você é um narcoativista. Está falando para Gisele Martins que você é uma narcoativista. Está falando para Gisele Florentino que você é uma narcoativista. E utilizando o discurso de direitos humanos. Né? Como que é isso para vocês? Quem quer começar? Eu tenho muita implicância com esse debate do narco. Eu sei, eu só trouxe... Muita. Porque a gente vai ter narcoativista, narcogoverno, narcocultura, narcotraficante. E, assim, muitos prefixos narcos sem dizer absolutamente nada. Estamos sobre narcofugidos. Isso. Estamos narcofugidas. Mas cria uma hegemonia. Cria uma hegemonia do Cria narco. uma ideologia, uma narrativa. Cria uma gramática. Esse negócio da narrativa também tem implicância. Cria um negócio sobre isso e a gente não discute efetivamente que, para mim, para a iniciativa... o maior crime organizado é o Estado. Sim. Não existe possibilidade de venda de armas e drogas, tráfico, sem a participação ativa ou por omissão do Estado. E hoje, com as milícias, a gente percebe que lideranças de milícias estão dentro do parlamento, dentro do judiciário, dentro do executivo e não são articuladores. São seus CPFs à disposição de um projeto político específico que a gente não assistia. E, assim, eu faço sempre questão de dizer, milícia é completamente diferente de facção de varejo, de tráfico, porque milícia a gente tem homens, em sua maioria, branco como liderança, cristãos, heteronormativos, que participam da vida política do Estado e que foram agentes ou ex-agentes de segurança pública. Eles têm um know-how de atividades e articulações que é completamente diferente do varejo de drogas. E, inclusive, operam hoje negócios que o varejo não opera, como falsificação de bebidas, comidas, criptomoedas, estacionamentos e uma série de negócios que acumulam ainda mais dinheiro do que apenas o tráfico de drogas ou armas, né? Então, é de fato um modelo de negócio e esse debate do que é legal ou ilegal não nos ajuda a pensar sobre isso, porque o legal ou ilegal basta uma canetada do Estado. Um bom exemplo do que eram as bets tidas como ilegais e agora a gente tem a Caixa tentando lançar a sua própria bet. Então, assim, é uma linha muito tênue do que é legal ou ilegal. E eu não vou cair nesse debate Foucaultiano de margens ou zonas cinzentas da ilegalidade, porque o Estado sabe muito bem até onde vai o legal, o formal, o que é interessante para si e o que é visto como criminalizante. Como a gente se sente assistindo o secretário de segurança... Não, o secretário de segurança não, o secretário de polícia civil, um querido, dizer que a gente é narcoativista. Se ele está operando um narco-estado, né? Um narco-governo, acho que a gente não está do mesmo lado, a gente não tá discutindo a mesma coisa, e o que ele diz estar combatendo, na verdade, ele está fazendo também parte. Acho que é melhor ele parar, olhar sua própria corporação, sua própria atuação genocida, do que dizer que a gente está alimentando. E essa lógica de inimigo público, ela, na verdade, só alimenta genocídio. Porque aí é nós contra eles, né? Então, os direitos humanos, ele vai ser operado para humanos de direito. Então, existe também uma limitação de quem pode acessar os direitos humanos frente ao próprio Estado. Eu tenho muita dificuldade com policiais em geral. Esse debate de necropolítica não ajuda a gente a identificar o que está acontecendo. Eu acho que o debate de necropolítica não alcança a nossa realidade, porque é um debate que vem de uma outra fonte teórica de orientação política e que a gente precisa entender que nossos corpos, eles não são descartáveis, eles são parte da estrutura desse Estado. E é altamente financiável, é altamente lucrativo fazer uma operação chamada de Operação Contenção, com uma série de blindados, de drones. Cara, é muito absurdo. Eles mobilizaram 2.500 agentes de segurança para entrar em 2 complexos de favelas no Rio de Janeiro. Na real, foi só um. E na própria história do México, o momento mais latente de enfrentamento aos cartéis, eles mobilizaram 8.000 agentes de segurança em 2 anos. Assistimos 2.500 agentes de segurança em 12 horas de operação.
Isso é escancarar, isso não tem nenhum pudor para invadir e massacrar pessoas. A ideia da estratégia do Muro do BOP é uma estratégia ultramente militarizada e é entender que aquelas pessoas merecem sim a morte. E é muito louco esse debate de não ter sentença de morte no Brasil, porque quem executa a morte é a pistola do policial. Ele vai decidir ali na hora se ele está de bom humor ou não, se vai manter o cara vivo ou morto. É ele que escolhe. E isso é formal. E isso é formal e legal para o Estado. Legal. Então, até que ponto a gente vai discutir o que é legal e o que é ilegal, se o Estado pode fazer o que quiser e é legitimado, porque a fala do policial tem... Como é que é? Boa fé? A fala... Eu posso colocar uma imagem de vídeo, um drone ao vivaço, fotos, a farda do policial, fazer a balística... Se ele falar em julgamento que não estava me protegendo, foi uma questão da minha defesa, ele está isento da responsabilidade, bicho. Então, ou a gente entende que quem executa esse processo de morte é o Estado e ele tem escolha, ele é uma escolha política, o genocídio é uma escolha política, ou a gente vai ficar entrando nessa balela de narcoativista, necrogoverno. Não existe necrogoverno. Qual momento da história brasileira a gente não cometeu grandes operações de chacinas e genocídios contra povos historicamente marginalizados? Então, não é esse governo agora que é necro, né? A construção capitalista, a formação social brasileira é baseada no genocídio de uma população étnico-racial muito bem definida. Gia da comunicação, da comunicação comunitária. Então, vai lá, Sobre Gia. gramática, Como é que... Não, eu acho que é importante, né? A gente tem algumas implicâncias na iniciativa sobre a questão das narrativas, né? Tudo é narrativa, tudo é narrativa. E eu lembro da discussão que a gente fazia há tempo atrás, que eu aprendi com o Gisele, coach comunicadores comunitários, né? Que a gente precisa fazer uma disputa de comunicação comunitária para enfrentar a ideologia, né? Narrativa é fraco, né? Não é palpável. Eu acho que é uma invenção liberal nova aí que eles inventaram liberal, que a gente entra. E parece que a gente está sempre sendo contra. E a gente não está construindo nada. Só que a gente está construindo, de alguma forma, né? Sempre falam... eu estive num debate sexta-feira para discutir proteção a jornalistas e comunicadores e queriam tirar o termo comunicador. Dizendo que... jornalista, mas a Gisele é contra jornalista. Eu falei, não sou contra jornalista, eu sou jornalista. Mas também sou comunicadora. Né? Eu não faço uma contranarrativa. Eu faço uma disputa ideológica a partir da gramática, a partir da linguagem, a partir da imagem, a partir das cores. O que é não ter negros e negras nos cadernos didáticos? Isso é uma disputa ideológica, né? A disputa ideológica tanto no debate da mídia, quanto da polícia, quanto da cidade, quanto da comunicação. Não ter representação de mulheres negras, não ter representações, a não ser representação branca, isso é um debate ideológico e político. Então, parece que a gente está sendo sempre contra e não está construindo nada, né? E esse debate me incomoda muito. E aí... Eu acho que é importante também que, assim, quando se usa a terminologia narrativa, me parece que é um texto que a gente leu e vai reproduzir. E, na verdade, o que a gente precisa entender é que não, né? São fatos que a gente está debatendo sobre isso. Então, não é uma narrativa que a violência nas favelas ocorre periodicamente. Não, gente. É uma verdade. É uma verdade. Então, não é subjetivo. É uma ideologia, é o genocídio. Então, acho que a gente também precisa olhar para isso. Materializar né? a parada. Materializar. Né? Não é um texto que eu li, que a Gisele produziu, ou que o Fran Sérgio Não é uma produziu, interpretação de texto. Ou que ela produziu, sabe? Então, nesse sentido, acho que a gente precisa também rever essas terminologias que a gente utiliza, né? Não é narrativa, são fatos, né? A gente está discutindo coisas que é sobre vidas. Vida, é uma disputa pela vida. Pela né? vida. E quando trazem, Gilmar, esse termo narcotraficante, narcos e narcos... Narcoativista, também na ideia de... E aí é isso, né? Trazer a questão ideológica para cima da gente. E aí a gente vê também os planos que estão por trás disso, né? Estados Unidos quer invadir países da América Latina. Então, colocar a gente também nesse lugar de que a gente... Narcoativista. Narcoativista é o quê? Ser a favor do narcotraficante?
que também é um outro termo que eles estão utilizando. Então, querem colocar a gente de novo. Defensores de direitos humanos já são colocados como defensores de bandidos. A gente é defensor da vida, né? Não existe pena de morte, né? Cadeira elétrica, como você acabou de colocar, Gilmar. Não existe isso no Brasil, gente. Não existe na lei, né? Na prática existe. Na prática existe. Mas quando colocam a gente nesse lugar, é de novo na ideia de colocar a gente no lugar de que defende criminoso e criminalizar ainda mais movimentos sociais. Criminalizar a gente que está ali na favela, que já é criminalizado por morar naquele território. Então, é na ideia de criminalizar quem defende direitos, e aí direitos dos povos, direitos humanos, sei lá, humanos, vamos deixar para lá. Quem defende direito à terra, direito à água, criminalizar esses que já são criminalizados por defenderem direitos e defendem o direito à vida. Então, é uma questão ideológica. A mídia comercial brasileira, dizem que a gente está numa redemocratização. Mas não democratizaram a mídia, gente. Não democratizar a mídia é não democratizar pensamentos, ideologias, práticas. Porque a mídia dita tudo e a polícia, para mim, é uma forma de validar o que a mídia vem trabalhando, que é a ideologia de um só corpo, né? De uma só ideia, que é o corpo branco. A educação também é ideológica, a cultura também é ideológica quando a gente não está ali sendo representado, quando o funk, quando o forró são culturas criminalizadas. Então, há um conjunto muito bem feito e político para criminalizar a gente e manter a gente no mesmo lugar. E a pauta de direitos humanos está enfiada nisso, e quando se traz a ideia de narcoativista, é de novo na ideia de trazer uma criminalização hoje, não só para o Brasil, mas para a América Latina também, né? E abre margem para o debate de narcoterrorismo, né? De narcoterrorismo. E se a gente for olhar, de fato, as legislações sobre terror no Brasil, produzidas pelo Congresso, são justamente atacando envolvimentos com o tráfico de armas e drogas e principalmente movimentos sociais. Né? Porque a gente lembra daquele burburinho que deu sobre a listagem de movimentos sociais que estavam dentro de um debate terrorista, né? E eu acho que o debate imperialista tem tudo a ver com isso. E quem é o novo alvo de uma política de segurança pública não é apenas mais o cara que é narcotraficante, mas toda aquela galera ao redor que, na hora que o bicho pega, tá ali para apoiar os familiares, entendeu? Então, coloca a gente também num processo de criminalização muito duro. E aí faz sentido a gente ir para pejotização, para ungificação do movimento e para dizer que é uma trabalhadora do terceiro setor e não mais militante. Estamos narcoferrados. Narcoferrados. Vai dar certo. Não sei, né? Gilmara. Acho que a única... Assim, eu fiquei pensando assim, sabe? Pra gente, não pra mim, porque eu tenho um outro know-how, enfim. Mas é um debate ainda muito longe, né? Narcoativista, né? Uhum. A gente já é colocada como esse lugar, né? O que é travesti? Aonde que ela aparece, né? Antigamente no jornal Povo. Travesti, assassina, não sei o quê. Travesti, assalta. Então, a gente já é colocado. Então, para mim, não é nada de novo, né? É a mesma coisa de falar assim, e a pandemia? Como é que foi? Isolada a gente sempre teve. Né? A pandemia foi algo que se concretizou na sociedade, mas o isolamento dessa população ela já é há muitos anos. Então... a sensação que a gente sempre é colocada nesse lugar da marginalidade, né? A população trans. Eu estou falando do lugar que eu falo, que eu sou, né? Então, por exemplo, do roubo, da pessoa violenta, inclusive em dizer, né? Mas ela é muito difícil, né? Sim, é um grito, estou gritando. Como que eu estou com você e você não considera parte? Né? E você bate nas costas, eu tô com esse negócio de bater nas costas, porque eu tô cansada, né? Sabe? Eu tô cansada dessa coisa assim, de papinho gostoso. Não sei o que legal. E eu acho que tá na hora da gente... eu não sou anarcopunk, né? Mas eu acho que tinha que implodir para reconstruir a sociedade. Eu acho que tá muito louco. Tá tudo muito louco, as pessoas estão adoecendo, né? As pessoas estão criando terminologia, as pessoas estão... tudo pelo dinheiro. É isso, assim, sabe? Isso
demonstra o quanto a gente está frágil na construção. E uma outra coisa que eu acho que é importante também trazer aqui, eu sei que, enfim, que é o não aprofundamento nos debates. Hoje está tudo muito superficial. Tá narrativo. Tá narrativo. Então eu leio, vejo ali, racismo. E eu elaboro o que é o racismo a partir da minha percepção, mas eu não busco entender qual é a estrutura do racismo no Brasil, qual é a estrutura da discriminação LGBT no Brasil, da onde que ocorre, né? A não participação, não entendimento, não compreendimento dessa população dentro desses espaços. Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa não só nos reorganizar, voltar um pé atrás, mas também de nos formarmos. Né? Eu acho que a gente tem capilaridade e intelectualidade, né, muito foda para poder construir um projeto de mundo que a gente quer nas favelas, né? E aí ontem eu estava falando sujamente sobre isso, porque a gente fica numa falsa construção política de que a favela venceu. A favela não venceu, a gente não pode mais usar essa terminologia, gente. A favela não venceu, a Gilmara é a única trans que continua com esse trabalho. Isso não é um resultado de impacto, sabe? Então, se a gente tem ainda esses assassinatos ocorrendo dentro das favelas e com o poder de organização que a gente tem, com o poder de mobilização que a gente não consegue ainda interferir num projeto de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, então não vencemos. A gente ainda continua deixando com que o outro decida pela gente, com que o outro elabore pela gente. Né? Esses grandes pesquisadores que estão aí ganhando em cima desses corpos. Esses grandes pesquisadores que estão aí dizendo para a sociedade o que é um projeto político de governança e que não nos atinge. Entende? Sabe? Então, a gente precisa olhar para isso também, né? O quanto as pessoas não estão se aprofundando, não estão buscando, não estão entendendo o que de fato isso traz. Porque isso acaba levando a gente para um lugar muito perigoso, né? Porque a gente mesmo é que se coloca nesse lugar. Então, nesse sentido, a gente precisa olhar para isso também, né? Essa falta de esperança, enfim... Eu não sei se a gente vai conseguir... Talvez seja o seu neto que consiga enxergar, né? Porque a gente fala muito democracia, né? Cara, bem franca, acho que está muito longe ainda, sabe? De uma democracia, né? Democracia não é só você ter a possibilidade de falar o que você pensa, mas sim de participar e de construir um projeto de mundo. Então, eu preciso entender que a favela não venceu. Né? A gente tem o Ministério da Igualdade Racial, uma mulher negra, nossa ministra Niele Franco, veio da Maré, mas não consegue intervir no projeto de segurança para o Rio de Janeiro. Então, a gente tem ali um desafio que, com os ministérios, enfim, com as organizações, a gente vai conseguir vencer se a gente se replanejar. E a gente está muito solto no oba-oba, no arroz de festa, né? Faria pouco meu pirão primeiro. Então, acho que a gente precisa dar um pulinho para trás. A gente está chegando... Mas deixa eu reclamar da geração Z. Sem problema. Antes, né, de gente... Esse negócio do Gostou do debate que eu trouxe, né? Eu gosto Eu gostei também. Eu gosto da beça. Esse negócio do superficial, a gente também tem uma crise estética e uma crise de linguagem, né? Esse debate tradicional da esquerda não alcança mais ninguém. De direitos humanos tradicional... vamos fazer uma formação política aqui. A gente continua fazendo a formação de uma outra estrutura, de uma outra estratégia, de uma outra forma. Com audiovisual, com música, com grafite. A gente faz formação em orçamento, por exemplo, mas para poder fazer incidência política popular. E essa galera dessa nova geração, e aí reclamando da juventude... É uma galera que, devido às telas, tem uma falta de atenção, né? De você conseguir mergulhar por muito tempo em algo muito específico. Então, eles se dispersam muito rápido. Então, ganhar também essa atenção e confiança deles
engajamento deles, engajamento não engajamento virtual, mas um engajamento assim, de comprometimento político, não é simples. Não é simples, porque eles são muito multimídias e os nossos debates não são nada multimídias, né? A gente também não tem uma estética que aflore um interesse. O nosso debate é envelhecido, o nosso debate é branco, o nosso debate é muito europeu. A nossa forma de falar não alcança, eles não entendem, é uma linguagem que não alcança essa galera. Se eu chegar com esse papo para minha família na Baixada, meia hora geral já foi embora, gente. A gente precisa ter uma outra linguagem. E, assim, utilizar de uma outra estética que a direita consegue fazer muito bem. Porque com a direita o papo é reto. É bandido bom, bandido morto. Ah, não, o Estado está gastando muito em cortar mesmo. A gente precisa ter uma outra linguagem para alcançar essa juventude, que é uma juventude que está em ebulição no mundo inteiro. Eu acabei de voltar do México, o pau está quebrando lá agora, e justamente não é um debate sobre questões trabalhistas, dignidade ou acesso à melhoria de vida, não. Eles estão acusando o Estado mexicano de ter articulação com os cartéis, em que a presidente foi colocada lá a partir de uma articulação com o cartel mexicano. Então, eles estão discutindo por que o Estado é omisso em relação à produção de armas e drogas mexicanas. É um outro nível de debate que essa nova geração está pautando, a partir de redes sociais, a partir de uma nova estética. Só que como é que a gente captura e faz uma formação política ampla de conscientização, de um debate crítico que a gente já acumula e que essa galera também precisa para orientar o seu horizonte, se a gente está preso a ler o livro tal, conheça o autor tal, bata a palma para tal pessoa e vamos fazer um canal no YouTube. Cara, a galera tá em outras plataformas. A galera tá na Deep Web, que a gente não alcança. A galera tá em outros nichos que a gente, assim, pra gente é impensável. O TikTok é muito pouco ainda para ele. O que eles vêm produzindo, inclusive de mídia independente, é uma outra parada que a gente não consegue alcançar. E eu tenho limitação geracional sobre isso, porque eu também não consigo alcançar. Por que a gente não consegue falar sobre hackers de esquerda, por exemplo? Essa galera da computação, essa galera Red Pill, que odeia a mulher, que opera discurso misógino. Gente, eles não nasceram assim do nada. Isso foi uma construção social, uma construção virtual de internet, em chats que a gente não participa. Então, ou a gente se reinventa, né, como um campo político, ou vamos perecer lendo o livro do Marx. Olha que eu amo muito Marx. Mas eu acho que é importante também trazer... Hoje todo mundo é especialista de tudo, né? Então, vou ler Marx, pronto. Eu não preciso mais buscar informação, não preciso estar atenada à economia, porque eu já li o filósofo. Porque nos ensinaram, enquanto favelado, que se ler um livro de tal fulano, você é detector daquela Você é um intelectual. Verdade. Você é um intelectual. Mas a intelectualidade, ela não passa sobre os livros que você lê. Ela passa sobre uma outra funcionalidade. Então, acho que é preciso entender que essa geração, ela traz isso, né? Da vivência da internet, né? Sim. E muito superficialmente, porque ela vê ali aquela coisa, racismo, a Djamila Ribeiro. Então, o que a Djamila traz é conceito de racismo. Só que existem outros pensadores que vão trazendo para a gente outras propostas de ideologia, né? De ideia do que é o racismo estrutural, racismo religioso ou não religioso. Sabe? Então, acho que o que a gente precisa, assim, além de voltar atrás, é planejar também o futuro. Total. E planejar o futuro com segurança. Porque da mesma forma com que a gente está ganhando uma proporção muito grande nas mídias sociais, nos algoritmos, né? Algoritmos. A gente também pode, em algum momento, nos prejudicar enquanto ativista, enquanto militante, porque a gente não tem controle sobre este lugar, entende? Então, a gente precisa também olhar com muito cuidado sobre isso. A gente está chegando ao fim, a gente tem 20 minutos.
Gostei Passou que rápido. vocês entraram em contradição também, né? Parecia que tinha uma crítica à geração Z, mas depois potencializou a claro. geração G, né? Como é que a gente faz esse debate? Tem questões geracionais aí. Bom, acho que aqui já diz, Colocas. né? Democracia. Não, Não, é reclamar e isso. reconhecer. Eu reclamo a beça, mas eu também reconheço quando é ponto. Só estou colocando as contradições. Então, acho que assim, nesse momento final, a gente meio que convida, né, vocês a dar uma mensagem para quem, né, está nos assistindo, né? Eu vou deixar, né, mais uma afirmação, e aí na pergunta, a gente aqui, a gente é muito bom de pergunta, né? Então, que bom que a gente é bom de pergunta, porque eu acho que isso que move o mundo. Boas perguntas. Fizemos várias, anotei aqui, várias perguntas, né? A gente fala tanto de processo de formação, e as boas perguntas têm que ser... Vocês foram foda. Mas eu vou trazer uma afirmação aqui, né? E aí, sem ser a verdade, né? Mas eu acho que também é importante, né? Um pouco dialogando com a Gilmara, essa questão não é da busca, né? Por compreender melhor, né? Ou seja, tem um esvaziamento mesmo, tem também, né? Por várias questões, e aí, sem qualquer tipo também de falar se é certo ou errado, com relação às leituras, né? Da galera buscar o que é o racismo, o que é essa sociedade, do aprofundamento, né? Porque é tudo para ontem, né? E a gente não tem conseguido, de fato, estudar, né? Parece que a palavra estudar saiu do nosso vocabulário, né? Tudo bem, né? A gente ainda está discutindo acesso. Não, beleza, mas a gente precisa fomentar que o estudo é importante para tudo que a gente faz na vida, né? E aí eu não estou falando de escola formal, né? E aí eu vou trazer uma afirmação de um cara que a gente gosta muito na iniciativa, que era soviético, né? Era um jurista. Mas um jurista criticando o direito, né? Mas era um jurista do processo revolucionário lá da Revolução Russa, chamado Patiucanes, né? Ele diz que as relações sociais de produção capitalistas são baseadas na exploração, né? E ele diz que essa exploração é o fundamento do direito, e não o contrário. A justiça e a dignidade para Patiucanes não são resolvidas por leis melhores, mas pela transformação da base material da sociedade. Ou seja, esse final é o que a favela fala sempre, né? Então, tem muito debate aprofundado também de quem não é do movimento de favela, né? Porque a gente ouve toda hora que o favelado, a favelada, né? O trans que mora na favela, né? A pessoa que mora na Baixada precisa trocar a roda do carro andando, né? Não dá para fazer isso porque a gente tem que botar um prato de comida amanhã. Ou seja, isso é a materialidade que o Patiucanes está falando, né? E o Patiucanes diz que as leis não vão garantir essa materialidade, né? Então, eu queria terminar com essa afirmação, né? Que é um posicionamento institucional da iniciativa e não tem contradição nenhuma. Ao mesmo tempo, a gente está fazendo disputa no judiciário porque a gente é favelado e periférico, né? Mas esse não é o projeto final para a gente na iniciativa, né? O projeto final é outro, é de uma sociedade abolicionista. E abolicionismo a gente faz todo dia. A favela produz abolicionismo todo dia. A população trans é uma população abolicionista, luta por liberdade e emancipação cotidianamente, em todos os espaços que está, dentro das organizações, dentro do Estado. Mas eu queria terminar, né, com essa afirmação e fazer um convite para vocês ficarem à vontade para mandar uma mensagem, né, nesse final, aproveitar aí. A gente tem 15 minutinhos, então a gente tem 5 minutos aí para cada uma de vocês. Fiquei aqui pensando sobre provocação das manas. Fiquei pensando nessa nova geração. Eu acho que a palavra paciência, entender que formação política se faz curto, médio e longo prazo, né?
E aí eu penso muito na comunicação comunitária, na educação comunitária, na cultura comunitária, na vida da favela, né? A igreja está ali, por exemplo, fazendo comunicação da parte dela, né? E está influenciando. Mas ela está ali há 20 anos, 30 anos. E aí aí volta ao início do nosso papo, né? Hoje, muitas das vezes, a gente está pautado por projeto social, que aí termina o projeto, aí acabou, né? Não é a gente, né, que faz isso, mas geralmente é assim. Mas eu acho que a maior questão é a gente precisa ouvir, né? O que essa juventude tem de novidade que a gente precisa aprender. Mas entender também que a gente não precisa estar em tudo que eles estão. Senão, daqui a pouco, a gente vai estar fazendo um jogo também. Que aí a gente nem vai entender como se faz também, né? Enfim. Ouvir, aprender, apostar cada vez mais na formação política. É uma juventude que está alcançando muito mais, entre aspas, né? Mas o espaço da rua, né? Da rua como cultura, do teatro. Então, como a gente transforma um livro de Marx num teatro conversando com o seu Zé da padaria, né? E não naquela linguagem de Marx, mas como a gente pega aquela ideologia e transfere para um outro lugar. Eu acho que não perder o sentido da rua. A rua ensina muita coisa, né? A rua ensina e a gente faz muita coisa ali na formação sem nenhum papel, sem nenhum livro. A gente já está fazendo formação nessa convivência de rua, na favela, na periferia. E é isso, a gente tem que estar nos espaços, tem que estar na COP, tem que estar na ONU, tem que estar no judiciário, tem que estar na audiência, sim. Porque são os lugares de disputa, mas é isso, nosso projeto político é fora desse lugar, né? Desses lugares que estão comandando as leis, mas são lugares importantes para a gente estar pautando ali em coletividade, né? A gente falou da coletividade o tempo inteiro. Mas agradecer por estar aqui, eu fiquei feliz, passou muito rápido. A gente fala pra caraca, mas eu fiquei muito feliz. E agradecer pela oportunidade da gente estar em coletividade e fazendo... sendo a gente. Eu acho que um espaço que convida para ser a gente significa que tem respeito em relação à nossa atuação, não censura. Pelo contrário, a gente está aqui enquanto movimentos, sendo que a gente é e Palestina Livre, e Favela Vive, e que a gente esteja aí construindo outros movimentos. Gisele? Eu amo muito o Paticanes, né? Eu tenho um carinho pela escrita dele. Só que a gente tocou um ponto que para mim é muito... É difícil. Eu odeio fazer essas representações políticas. Eu odeio estar nesses espaços. Eu tenho uma má vontade gigantesca de ir para esses espaços institucionais. Mas hoje eu tenho escutado mais o Fran Sérgio e o Patrick sobre a importância de ir. Me falta, às vezes, educação e gentileza para estar nesses espaços. Mas eu aprendi que talvez a minha ida e a política do constrangimento dê um bom resultado. Ir para essas mesas, mas não levantar de lá sem pôr um constrangimento público ali. Constranger a branquitude, constranger a elite, constranger os governantes. E falar assim, olha, essa realidade que você está fingindo nessa mesa que não existe, ela é a real. E eu vim aqui só para colocar. Eu não vou tirar nada desse espaço aqui. Esses encaminhamentos são todos falseados. É uma grande lorota. Mas eu vim trazer aqui um ponto para você, que é o ponto da realidade concreta, que é esse que está acontecendo de onde eu venho. Então, a política do constrangimento, para mim, faz resultado. E é ela que tem me blindado e me possibilitado ir para espaços que eu acho que é impensáveis e que é difícil de tratamento. O Paticanes coloca que a justiça criminal é o maior terror organizado de classe, né? A justiça criminal hoje, o judiciário, ele legitima as violações do Estado e coloca a gente como esse ser marginalizado e criminalizado. O debate do formal, informal, legal, o Estado legaliza a nossa marginalização através de instrumentos jurídicos. E sinto dizer, não vai ser através de uma disputa judicial que a gente vai reverter esse quadro. Assim.
A gente precisa pensar coletivamente como derrubar o Estado, como derrubar o arcabouço jurídico, como derrubar a branquitude, porque a gente precisa falar sobre isso. Os brancos precisam ser derrubados. A supremacia branca que impõe essas lógicas punitivistas, genocidas, doentias, individuais e altamente lucrativas para a gente, precisa ser derrubado com um processo político. Essa ordem que foi colocada, a ordem liberal pela branquitude, ela precisa acabar para garantir possibilidades de vida para a gente. Então, pensar direitos dos povos é pensar na morte da supremacia branca. É isso. Gilmara. Ai, ai. Bom, fiquei pensando aqui, né? Acho que eu gosto muito de uma filósofa que, para mim, ela é... Cara, não tem outra. E o nome dela se chama Gilmara Cunha. Autorreferenciado, eu gosto. Por que que eu trouxe isso como debate? A gente fica muito nos livros. E aí, quando essa afirmação que o Fran Sérgio traz, esse grande filósofo, né? Que a política não vai trazer para a prática, é isso, né? Essas não é narrativas que são feitas todos os dias em materializar a política que não é implementada pelo nosso governo. A política da existência, a política da resiliência, a política da sobrevivência, que a gente está sobrevivendo, né? Ainda existe um projeto político internacional e nacional também, um projeto antigênero, que coloca as mulheres em sistema de subalternização. E no Brasil tem sido bem pior, né? Porque tem feito isso escancaradamente. Então, você coloca as mulheres para coordenar as pastas, né, ministeriais, mas você também não dá um aporte. Porque você quer dizer que, tá vendo? A gente equiparou, ela está no mesmo escalão, porém ela não consegue executar. Então, a gente acha que só estar lá faz a mudança. Não faz a mudança, né? Porque a mudança, ela não vai ocorrer desta forma. Entende? Então, nesse sentido, pegando essa coisa da geração Z, né, que a gente está falando aqui, eu acho que tem um erro gravíssimo na construção da nossa formação política brasileira, é que essa coisa, né, do estudar. A gente não estuda mais. A gente vive no resumo. Então, a internet é esse lugar. Então, quando você, por exemplo, tem que dizer alguma coisa para alguém, entende? Você abrevia. O resumo do resumo. Então, existe ali Paulo Freire, existe outros filósofos que tem um livro de 40, enfim, 400 páginas, mas você só vai ler o resumo, o prefácio. Notinha de redação. A notinha, porque eu já sou uma pessoa detectora daquele debate e estou lá para discutir. Então, acho que isso também é um olhar que a gente precisa se ater enquanto ativista, né, ou militante, seja lá como se dar isso, né? Porque tanto um como... nessa divisão, eu tenho uma coisa que quando você diz militante, você está dizendo aquela pessoa que faz pelo ideal. O ativismo está vendendo. Se tornou, como eu costumo dizer na minha casa de santo, né? Eu não vivo do santo, eu vivo para o santo. O meu trabalho é fora dali. Então, eu não vou ficar de joelho, trabalhando com pombagira, achando que aquilo ali é um trabalho de carteira assinada no CLT, que não é. Então, eu não posso ser apenas só uma mãe de santo. Eu tenho que ser muito mais do que isso. Então, nesse sentido, a gente precisa olhar também isso como algo no debate, né? De não estar apenas no resumo. Enfim, mas para finalizar, essa filósofa, ela gosta muito, né, Gilmara Cunha, ela gosta muito de uma frase, né? Existem pessoas que chegam a algum lugar e existem pessoas que não chegam a lugar nenhum.
eu acho que a gente está caminhando para não chegar em lugar nenhum. Né? Se a gente não abrir o olho, se a gente não entender a importância da nossa participação e sair do nosso sistema egocêntrico e centralizador do meu próprio umbigo, a gente vai sim sucumbir enquanto movimento social. E cada vez mais, aquilo que a gente construiu, que se diz direitos humanos, serão utilizados pela branquitude contra nós mesmos. Então, para finalizar, eu chamo muita atenção para isso. Assim, é preciso estar atento a essas movimentações que são feitas e tudo que construímos, sim, vai se tornar contra nós mesmos. Então, nesse sentido, eu termino aqui agradecendo. Foi um bom debate. Acho que a gente poderia ter aprofundado mais, mas eu acho que o que tinha para hoje, mediante a realidade brasileira, é um debate de muita qualificação. Israel, Brasil, Brasil, Israel, Maré versus Penha. É sobre isso, né? A gente não precisa atravessar o oceano para encontrar aquilo que a gente vive cotidianamente. Então, muito obrigada à Justiça, né? A organização Justiça... Iniciativa em Memória, por me convidar, por estar aqui presente. É, sem dúvida, também um momento histórico, né? Acho que poucos podcasts são pensados com a participação de uma trans, né? Então, a gente sempre tem uma figura muito emblemática, como a Érica, como a Duda. É importante que a gente traga outras, que tragam outras perspectivas de ideia sobre o mundo e um projeto político de Brasil. Muito obrigada. Tudo nosso. Queria agradecer a todas, fazer um convite aí para quem está nos assistindo a também comentar, né, discordar com o que foi falado aqui. Isso é muito importante, isso é educação popular. E deixar aí, né, a pergunta para vocês, né, que permeou esse debate, que estamos chegando ao fim da era dos direitos humanos, né? Direitos humanos como possibilidade e impossibilidade, as contradições, né? Então, a gente queria continuar essa conversa com vocês que estão nos assistindo aí. Obrigado a todas.